para a pessoa com deficiência ainda é mais difícil, né? Porque o mundo não foi adaptado para quem tem deficiência. Então, a gente vive num mundo de pessoas que não têm deficiência. Tu tens duas opções. Ou tu passa a tua vida aí chorando por aquilo que tu tinhas e tu não vai mais ter, ou tu te permite viver o que é possível. Olá, que bom que você está aqui. E às vezes eu sei que nessa situação toda a gente às vezes se desanima, perde um pouco de objetivos, mas hoje eu queria apresentar para vocês uma pessoa super especial. Augusto Piazza, que aos 23 anos de idade sofreu um acidente de carro, ficou 12 dias em coma, se recuperou e hoje é um palestrante de sucesso, dentre outras qualificações que depois eu conto para você no nosso papo. Se você já é inscrito no canal, ao final do vídeo deixe seu comentário. Se ainda não é, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Augusto, tudo bem? Oi, Topaz, boa tarde, tudo bom? Prazer. Que bom. Prazer é te conhecer, cara. Eu ouço falar muito bem de ti, já vi alguns vídeos teus também na internet, e depois conversando com alguns amigos aqui em comum, disseram, não, você tem que falar com ele, porque o cara, além de falar bem, tem uma história maravilhosa para contar, e eu costumo dizer que a gente sempre... Outro dia teve um cara aqui que falou que não é só viver, você tem que passar pela vida e apreciar a vida, né? Você tem que olhar as coisas que estão ao redor. E eu queria começar o nosso bate-papo perguntando quem é o Augusto Piazza. Quem é esse cara? De onde é que ele veio? Como é que ele chegou aqui? Topaz, eu sou natural de Caxias do Sul, né? Eu vim para cá em 92, para Florianópolis. Meu coração é catarinense, né? Eu amo essa terra, amo Florianópolis. E eu me formei em administração de empresas e eu sou hoje auditor da Secretaria da Fazenda, né? Nasci em 74, tenho 46 anos, sou casado, né? Sou casado. Não tenho filhos, mas tenho um filho canino, que dá trabalho tanto quanto o outro. Então trabalhou. Esse é o resumo. E sou formado em administração de empresa, Topaz. Uhum. Voltado por empreendedorismo. Inclusive, um dos teus convidados foi meu professor, o Otávio Leibar-Michon, né? Professor Otávio, que bacana, que legal. Bom, nós somos formados, nós somos da mesma faculdade, então, só que eu me formei em 85, quando tu tinha só 11 anos de idade, então eu sou um pouco mais velho que tu. Agora você, depois de formado, passou por um momento difícil na tua vida, eu diria até que transformou a tua vida, né? Tu sofreu um acidente de carro e ela te deixou aí com lesões permanentes, né? Em termos de mobilidade e tudo. Foi difícil aquele momento, Augusto? É claro que difícil foi, o quanto difícil foi, mas mais que isso, onde é que tu te agarrasse para sair daquela situação? Eu sofri um acidente automobilístico em 97, Topaz, onde eu estava na Lagoa da Conceição e eu encontrei um colega, e esse colega me convidou para dar uma volta de carro. O pai dele havia comprado um carro novo, né? E aí eu trabalhava com vendas de carro também. Sempre é uma das minhas paixões, né? E ele me convidou. E nós, como guris, ainda muito inconsequente, nós pegamos o carro e fomos ali para o Rio Vermelho, tu conhece, eu acredito? Sim. E ali tem um retão, né? E ele acelerou o carro, Topaz. Na ida, a meta foi 190 km por hora. E aí ele fez a volta e aí nós vamos lá superar a meta, né? Só que, infelizmente, a gente brinca hoje, né? E sabe quanto grave é, e eu sou um exemplo disso. Quando a gente se aproximou na volta da curva do camping, estava muito rápido e eu percebi, Topaz, que ia dar problema. E eu gritei para ele, para, mas ele já não tinha mais o controle do carro. Então o carro saiu para fora da curva e despencou num barranco ali que tem de uns 5 metros de altura e bateu com toda a força no pinheiro. Bateu de traseira, o impacto foi tão forte que a roda traseira parou nas minhas costas. Topaz. Nossa. Eu só fui acordar 12 dias depois do coma. E aí, respondendo a tua pergunta, aí eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida.
foi quando eu percebi realmente que eu estava paralisado, do pescoço para baixo, Topázio. Eu não conseguia mexer nada, e eu não sentia nada. Na verdade, as únicas coisas que eu sentia eram 2 parafusos cravados na minha cabeça, Topázio, para tracionar a coluna, para aliviar a pressão da medula, né? Então, a coisa única que eu sentia, ainda sentia dor, né? Uma sensação horrível, assim. Sem falar na parte psicológica, né? A gente fica destruído, né? Muito difícil. Agora, obviamente, com 23 anos, já tinha te formado, estava aí com... Não, Topázio. Eu ainda estava... Eu não havia me formado, eu trabalhava na loja, como eu falei para ti, fazia faculdade à noite. Então, nessa fase aí, eu perdi tudo, tá? Eu perdi meu emprego, eu perdi a minha faculdade, eu perdi a convivência com meus amigos, porque eu não conseguia acompanhar, né? Sim. Eu perdi a minha namorada depois de um tempo, né? O relacionamento acabou. E aí eu tentei um processo muito longo, Topázio, de negação, de depressão, né? Depressão profunda, né? E eu, com o auxílio da família, muito grande, e com vários tratamentos aqui e fora, eu comecei a tentar lutar. Me deu um estalo, teve um neurologista que me acompanhava, porque eu só fazia 2 coisas, Topázio. Eu fazia fisioterapia e chorava. Eram só as 2 coisas que eu fazia. E numa conversa com esse neurologista, ele disse uma frase para mim, e pelo contexto todo que estava acontecendo, em relação a já não ter muita perspectiva, ele disse para mim: Augusto, tu tens 2 opções. Ou tu passa a tua vida aí chorando por aquilo que tu tinhas e tu não vai mais ter, ou tu te permite viver o que é possível. Algumas palavras, no momento certo, Topázio, podem fazer diferença para nós. Sabe, aquilo ali foi um estalo na minha vida. Né? Eu comecei aceitando, Topázio, um controle de videogame adaptado com madeira pelo meu padrasto, que me propiciou a voltar a jogar joguinho. E ali, cara, ali eu percebi que ainda era possível ter algum tipo de prazer, tu entende? Percebi que as pequenas coisas ainda eram possíveis. Né? Agora esse período todo, entre você sair do coma e esse momento agora, isso levou quanto tempo? Rapaz, na cama, em casa, né? Eu fiquei 23 dias na UTI, sendo deles 12 em coma, e fiquei 60 dias no Hospital Celso Ramos aqui. E mais 30 dias no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Então, só no hospital foi um processo muito longo. Na cama, em casa, eu fiquei 3 anos. Tentando se recuperar, com muito pouca mobilidade, né? Eu brincava e brinco ainda com meus amigos. A mãe, né? A minha mãe é sensacional. A minha mãe tinha que tirar a meleca do meu nariz, porque eu não conseguia nem coçar o nariz. Entendeu? A gente brinca hoje, mas foi um processo muito longo, muito doloroso. Viu, né? Mas aí, quando as coisas começaram a fluir, porque é uma sequência, né, Topázio, de coisas, elas vão fluindo. Aí eu comecei a conseguir recuperar um pouco os movimentos dos membros superiores, né? Com muito trabalho, com muita fisioterapia. Muita fisioterapia, muita vontade, né? Aí saiu desse processo de depressão, sabe? Consegui recuperar e fui ganhando aos poucos pequenas coisas. E isso do videogame começou a me propiciar outras, por exemplo, o computador, onde veio a internet, aí amplia um pouco as possibilidades. A faculdade ajudou muito, aí eu vou te responder. Os professores, como são importantes na vida, eles me permitiram, Topázio, e me ajudaram a fazer uma cadeira da faculdade, que eu ainda não havia me formado, em casa. Então, o professor vinha em casa me atender, levava os materiais, a mãe me ajudava a fazer os trabalhos, porque naquela época, 20 anos atrás, né, não existia isso na distância, não existia isso que nós estamos fazendo agora. Né? Não tinha. Então, a colaboração, que é o grande X disso tudo, para mim, na minha visão, foi muito importante para chegar aonde eu consegui chegar. Nunca consegui nada sozinho, Topázio. Acho que é importante, né? Essa
essa consciência de que a gente não é sozinho no mundo, né? E a gente precisa viver em comunidade, que as pessoas podem nos ajudar, que pedir ajuda faz parte do jogo, né? Disseste tudo. Disseste tudo. A partir do momento que a gente se permite pedir ajuda e aceitar ajuda, né, Topázio? É muito difícil. Tu é da área da tecnologia e eu gosto muito, eu acho que talvez tu conheça. Tem uma frase do Steve Jobs que é mais ou menos assim: a maioria das pessoas nunca pede ajuda. Isso é o que separa, por vezes, as pessoas que realizam daquelas que apenas sonham. Né? Ele é um cara que a gente olha muito, né? E isso traz uma verdade, sabe, Topázio? Traz uma verdade muito grande para o ser humano. A colaboração numa empresa, né? A gente se desprender das amarras de que não pode pedir ajuda para o chefe ou para o colega, né? Não é à toa, né? Essas coisas são... talvez em algum momento nos educaram a não pedir ajuda, mas educaram errado, né? Porque você vê que os grandes sucessos são colaborativos, né? Você falou do Steve Jobs, né? Ele é o cara que a gente conhece da Apple, mas ele não fez sozinho. Ele tinha um time lá que começou com ele, aquele outro cara lá que foi sócio dele a vida inteira e que desenvolveu o hardware. Quer dizer, ele era o grande gênio do marketing, mas ele tinha alguns caras com ele que foram os caras que levaram, né? Agora, passada essa fase toda, você fez um concurso público, iniciou uma carreira pública, casou, e aí a tua vida se transformou. Como eu te falei, eu me formei na faculdade, depois eu consegui recuperar os movimentos. Topázio, eu consegui voltar a dirigir, né? Eu dirijo hoje cotidianamente, então isso me possibilitou a voltar para a faculdade fisicamente. Eu me formei na administração, né? Teve uma homenagem muito bacana para os meus pais no dia da minha colação de grau. Aí eu voltei, Topázio, a vender carro na cadeira de rodas, na mesma loja que eu trabalhava antes. Tive uma oportunidade, o Ademar Minhocota, não sei se tu conhece, né? Eu trabalhava com ele e tal, e ele me deu uma oportunidade, me fez um convite tão belo, assim, numa época, e eu comecei a vender carro. Só que com o passar do tempo, tu conhece bem isso, a sazonalidade de venda traz uma insegurança para nós. Claro. Então, aí eu tive a perspectiva, né, de poder me dedicar a estudar para concurso. Aí é outro grande empenho, né? Estudei muito, Topázio. Estudei bastante. Consegui passar, né? E aí, Topázio, com a aprovação, eu e a mãe, porque a mãe me cuidou até o concurso público foram 10 anos, tá? Então, do acidente, né? Durante esses 10 anos, a mãe me cuidou sozinha, cara. Só que a partir desse momento, com essa nova jornada, a gente chegou à conclusão de que nós precisávamos de ajuda. E a mãe foi atrás de uma enfermeira que havia me cuidado na UTI há 10 anos atrás. Era uma menina que a dedicação dela foi tão grande, dessa enfermeira, que chamou a atenção da minha família. Então, a primeira pessoa que a minha mãe pensou, disse, eu vou atrás daquela menina. E aí, essa história é uma história que eu conto na palestra, eu sou casado com ela hoje. Que história bacana, que legal. Eu sou casado com ela, a gente tem uma parceria muito grande. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Além de bonita por fora, Topázio, ela é linda por dentro. Linda por dentro. Que bacana, que história bacana. Deixa eu fazer aqui uma homenagem ao Ademar Nienkotter. O Ademar Nienkotter foi o dono da Repecon, lá atrás. Né? E aí, olha as coincidências da vida, ele te deu a oportunidade depois de você ir para a loja dele, mesmo cadeirante. E quando eu fiz a tua faculdade, quando eu fiz a ESAG, eu precisava fazer um estágio na área de orçamento. E quem me deu a oportunidade de fazer o trabalho na empresa dele foi o Ademar Nienkotter. Isso anos 84, 83, 84. Florianópolis não tinha tantas empresas. O Ademar já era um cidadão que todo mundo olhava para o Ademar e se encantava com o empreendedorismo dele. Ele transformou uma borracharia do sogro, eu acho,
na maior empresa recapeadora de pneu do estado, né? Uma das maiores do Brasil. Ele conta a história que ele vendia queijo numa Kombi, lembra? Não sei se ele contou isso. Então, é muito bacana, eu quis reviver isso porque faço homenagem ao Adhemar, que é um cara que... Ele não vai se lembrar, mas como tudo na vida, muitas vezes quando você faz o bem, você esquece, mas quem recebe o bem não esquece. E eu não esqueço, ele me ajudou muito lá. Bacana. No nosso trabalho. O trabalho foi uma porcaria. Ele não deve ter aproveitado para nada, mas me ajudou na faculdade. Está aí a colaboração de novo, né, Topazio? Exato. Mas aí tem um fato importante na tua vida. Depois de casar com a enfermeira, que eu achei ótima essa história, tu virou palestrante? Olha, Topazio, na verdade, as coisas na vida às vezes surpreendem a gente, né? Como alguns amigos sempre me acompanharam ao longo dessa jornada e foram vendo o que foi acontecendo nesse processo, muitos falavam assim, cara, pô, escreve um livro, pô, conta a tua história para as pessoas, tal, vai ser legal, né? As pessoas vão gostar, tal. Cara, eu nunca coloquei em prática o processo, né? Porque quando eu entrei na Fazenda, em 2006, depois, em 2011, eu assumi uma missão de ser auditor-geral de auditoria, né? Então, em 2011 até o início de 2019, de 2019, eu fui o diretor, né, geral lá. E aquilo é muito empolgante para mim, né? Então, eu não me dedicava a essas coisas. Mas nesse processo, um dia toca o telefone lá no gabinete, e era um amigo, ele dizia assim para mim, cara, tu me ajuda? Aí eu, né? Cara, tu me ajuda? Eu digo, claro, bicho, o que precisa? Não, eu quero que tu faça uma palestra para mim, hoje é quinta, ele disse, por exemplo, na segunda, eu quero que tu faça uma palestra para mim na quinta, aqui na CAT. Eu digo, mas do que, rapaz? Da tua vida. Eu digo, como assim? Não, tá tendo um programa aqui que ele vai replicar essa tua palestra via internet, e o tema é Beyond, né? Além. Então, assim, nós estamos precisando de um cara e tu é o cara. Eu disse, bicho, mas eu não tenho nada, eu nunca escrevi nada sobre isso, eu só tenho... Aí ele disse assim, vem aqui e conta a tua vida. Aí eu disse, tá, eu vou. Eu fui sem roteiro prévio, sem nada. Só que eu fiz cara, para não dizer que eu não fiz nada, eu fiz um roteiro cronológico, sabe? E nem eu te contei aqui, assim, dos fatos. Então. Fui lá e fiz a palestra. Topazio. Aquilo ali me fez um bem tão grande de ver a reação das pessoas, sabe? Riram, choraram, vieram me abraçar quando podia, né, Topazio? Vieram me abraçar na época. Então, assim, foi muito gratificante para mim. E, a partir dali, alguns colegas meus foram juntos e outras pessoas viram e me pediram para eu ir contar a história. Então, eu percebi ali, eu fiz umas outras também, numa empresa de colegas, assim, eu percebi que aquilo me fez tão bem, de que eu podia, de uma certa forma, ser a minha missão de levar para as pessoas a importância da colaboração. Topazio, até onde eu cheguei hoje, eu cheguei à colaboração das pessoas. Eu preciso delas, como elas, claro, eventualmente podem precisar de mim, né? E quando a gente consegue colocar isso para as pessoas e elas enxergam, a gente vê uma reação tão bacana. Né? Que nem tu falou, a pior dor, Topazio, é aquela que a gente está sentindo. Né? No momento é a pior, cara. E a gente vê, pode ser um exemplo meu, ou teu exemplo de vitória, de superação, quanto tu lutou para chegar a contar. Fosse lá no Adhemar, eu também tive no Adhemar, entende? E as pessoas se inspiram, porque nós fazemos a diferença quando a gente quer, né, Topazio? Então foi assim que... E aí agora com a pandemia, a Aline é uma pessoa que me ajudou muito a montar um roteiro, fazer uma estrutura, fazer uma coisa bacana mesmo. Nós tivemos uma aceitação assim, surpreendente. Só que agora com a pandemia estão em stand-by também, esperando como outros, né? Que legal, que legal. Agora, tão importante quanto a superação e tudo, né? Para a pessoa com deficiência ainda é mais difícil, né? Porque o mundo não foi adaptado para quem tem deficiência. Então, a gente vive num mundo de pessoas que não têm deficiência. Então, é muito difícil a cultura na empresa, a cultura na cidade, a cultura das pessoas. Eu tive um amigo durante muito tempo, talvez tu até tenha
conheça ele, ele era aqui da cidade, chamado Maurício Félix. O Maurício era tetraplégico, né? Ele trabalhou comigo na empresa há muito tempo. Ele tinha algumas funções que ele era muito bom de memória e tudo. Ele trabalhava com a gente. A mãe dele, a Marilda, minha amiga, é uma guerreira também, né? E o Maurício andava de cadeira de roda, daquela motorizada, né, pela cidade. E era uma dificuldade, porque hoje não, a cidade está muito mais adaptada do que era 10, 15 anos atrás, mas essa dificuldade toda, eu imagino que tu foi enfrentando isso, né? Mas ainda deve ter muita coisa que precisa melhorar, né, Piazza? Eu acho sem dúvida. Isso a gente tem que olhar, né, para a evolução. Eu acho que a tua colocação foi muito pertinente, Topázio. A cultura nossa, né, mesmo porque, se a gente olhar com a evolução da medicina, esse tipo de situação minha, eu consegui sobreviver, né? Eu talvez tivesse morrido no passado, né, Topázio, pela gravidade das coisas. Então, o número hoje de deficiente, o número macro, tá? Não vou dizer assim, é 20%, tá? Dizem que aqui em Santa Catarina a incidência de deficiência maior é a visual. Mas a parte de locomoção, né, que a visual também tem dificuldade. A gente tem feito, eu acho que tem evoluído bastante, como tu falou, tem uns programas muito bacanas de adaptar, né, para poder suprir a necessidade. O que eu penso sobre isso, que é uma fase cultural, que entende, Topázio? A partir do momento, porque vamos ver como as coisas podem trazer benefícios para da área da TI. Olha só, eu achei tão bacana esse sistema que bolaram nos ônibus agora, de fazer o QR Code, né? Para poder mapear saber quem passou ali. Isso, saber quem passou e tal. Então, assim, a pandemia vai trazer benefícios N para nós. Esse é um benefício que eu encaro, que a prefeitura pode trabalhar, e aí eu não tenho dado, não sei como fazer, mas eu acho que dá, porque tem mais profundidade que eu, de usar esse QR Code para que quando um deficiente entrar no ônibus, ele se identifique ali, eu sou deficiente. Então, a partir dali, tu começa a conseguir um cadastro daquelas pessoas que usam aquela determinada linha. Por que eu te falo isso? Exato. Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes eu observo, as coisas adaptadas, elas precisam ser geridas de uma forma com um controle um pouco maior, porque ela é adaptada, a palavra já diz, não é o normal, o corriqueiro. Quando o cadeirante chega, o motorista tem que parar no ponto de ônibus, ele tem que descer, ele tem que baixar o elevadorzinho do ônibus. Então, ele tem que fazer todo esse movimento. Se o motorista estiver preparado, sabendo que lá na frente pode ter um cadeirante, esse mesmo motorista, ele vai estar apto a operar o elevadorzinho, ele sabe que ele vai ter que fazer. Sabe, isso traz. E depois, assim, aquilo que isso traz empatia para o processo. Porque a gente está trabalhando com adaptação, tu entende? E aí o cara não vai ter aquele constrangimento para todo mundo. Porque o cadeirante, vai parar o ônibus, aí não consegue manipular o elevador, os passageiros têm hora. Aquilo atrasa todo mundo e fica ruim para todo mundo. Então, assim, fazendo isso, eu acho que a gente consegue prestar um serviço melhor, né, Topázio? E ajudar todo mundo. A minha visão é de que nós estamos na fase de adaptação das coisas. Mas nós vamos passar para a segunda etapa das coisas serem concebidas para todos. Aí eu acho que será uma evolução grande para todo mundo, né? Para mim, de repente, com uma necessidade passageira de alguma pessoa, não só transporte, mas loja, banheiro. Eu acho que essa é a evolução. Mas eu acho que a palavra que você colocou é a questão da empatia, né? Quer dizer, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro poderia sentir naquela situação. E teve um fato comigo muito interessante há algum tempo. Bom, obviamente que por trabalhar, gerar muito empregos, a gente também tem que se adaptar à lei das cotas das pessoas com deficiência, que é um desafio, né? Então, eu sempre fui muito envolvido na causa, pesquisei muito, trabalhei muito, achei algumas soluções junto com todo o pessoal que trabalhava comigo, mas eu tive uma experiência com os cegos que foi muito interessante, né? Uma vez aqui na Associação de Cegos, aqui perto de Itacurubi, eu fui lá falar para os cegos e aí o presidente da associação, acho que era Ventura, o sobrenome dele, já é falecido, ele falou assim: Topázio, antes de tu começar a falar, você fala fora do microfone.
que é para o cego identificar de onde vem a tua voz. Porque se você falar no microfone, a tua voz vai sair nos microfones da sala inteira. E aí eles não sabem onde é que você está e fica aquela sensação ruim de você escutar alguém e não saber onde é que aquela pessoa está. Então, essa é uma coisa tão simples, né? Um exemplo de empatia tão grande. Eu aprendi com ele aquilo e até hoje, quando eu vou falar para plateias que têm pessoas cegas, eu faço essa referência no começo, porque ajuda muito para a pessoa que está do outro lado, né? Então, de fato, eu acho que a empatia é metade do caminho andado quando você está num grupo e você tem pessoas que têm algum tipo de necessidade especial que não a sua, seja de locomoção, seja de audição, seja de... Está se proliferando e multiplicando em todos os canais o profissional de Libras, né? Poxa, olha o mundo que o surdo ganhou, que a pessoa com deficiência auditiva ganhou, a partir do profissional de Libras nas principais interlocuções. É outra coisa, né? Não, eu acabei de aprender contigo, tá? Porque para mim é novidade. Eu também não, tu vê, não tenho essa percepção. Porque normalmente você vê aquela sensação da pessoa que não enxerga ficar vendo de onde que alguém está falando, né? E agora, então, assim, eu acho que essas experiências todas que você passou, poxa, são fantásticas, e o teu exemplo de superação. E hoje eu vejo pessoas, de certa forma, muitas vezes desesperadas com o que está acontecendo, que a gente está vivendo na pandemia e tal. Me fala o que tu diria para essas pessoas, depois de tudo que tu passou e tudo que tu viveu e a tua experiência. Topazio, eu acho que qualquer perda é difícil, né? A gente se abate, né? Sente, repetindo aquilo que eu falei, a pior dor é aquela que a gente está sentindo, né? Agora, é difícil nesse momento que a gente sabe, por exemplo, que tu falou que tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que perderam o sustento e muitas vezes estão passando fome, né? Estou no conforto da minha casa, tenho uma condição boa, o cara dá um conselho, né? Mas o que eu diria para elas, para todas as pessoas que perderam até entes queridos nessa tragédia, né? Eu diria que a gente precisa buscar força, mas essa força, é a minha visão, ela vem da gente. Então a gente precisa acreditar na gente. E se permitir, Topazio, repetindo aquilo que a gente falou, se permitir pedir ajuda, mas se permitir aceitar ajuda, Topazio. Isso é, sabe, é essencial para que a gente realmente possa dar, vou usar, um passo, né? Muitas vezes a gente tem muita motivação, né? E é bacana, é importante, mas e a ação? O primeiro passo, né? A primeira coisa, o movimento aquele, isso é físico, né? A inércia, né? Quando tu consegue tirar o corpo da inércia, ele fica mais fácil de movimentar. Então, o primeiro passo, a ação, eu acho muito importante. Mas precisa acreditar na gente. Tem uma coisa que eu digo, Topazio, eu acredito que o universo conspira a favor da gente. Sim, cara. Mas só se a gente lutar. Se a gente aceitar a ajuda. Se a gente compartilhar, colaborar e mantiver a mente, né? A mente aberta, cara. Porque as coisas, às vezes, né? Eu me encontrei contigo, tu falou do Ademar. O mundo é muito pequeno. É pequeno, entende? Então, às vezes, a solução está do nosso lado. E a gente não enxerga, né? Abrir a mente. Acho que isso que é importante. Muito legal. Augusto, muito bom conversar contigo. Eu acho que a tua história de vida, com certeza, vai inspirar muitas pessoas aqui que estão atravessando algum tipo de dificuldade, mas que, como tu falasse, se a gente acreditar, se a gente trabalhar para isso, né? No mundo do trabalho tem aquela frase, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? E é natural, quanto mais você acreditar, mais as coisas boas acontecem para você. Viver em comunidade, ser colaborativo, né? Saber que o mundo não tem esquina, ele é redondo e a gente vai sempre se encontrando na vida. Deixa para a gente uma frase ou uma coisa que te inspira, que a gente pudesse terminar esse nosso bate-papo. Tem uma frase que eu gosto muito e eu levo ela comigo há muito tempo, que é do ex-presidente americano
o Franklin Roosevelt, ele teve paralisia, né? Pô, ele foi 4 vezes presidente dos Estados Unidos, o único homem, né, a ser presidente 4 vezes dos Estados Unidos. Ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Né? Eu acho que isso, quando a gente tiver com dificuldade e a gente conseguir observar que lá na frente vai fazer a diferença, o suor de hoje, a gente consegue muito continuar lutando, né, Topaz? Muito legal, muito legal. Cara, muito obrigado pela oportunidade, pelo teu tempo. Imagina, foi um prazer imenso. Muito obrigado, tenho acompanhado o canal do Topaz aí, está muito bacana. Que legal, que legal. É um serviço muito bom, FGV, com os cursos para as pessoas poderem se atualizar, eu tenho acompanhado. Sim. Acho que isso é essencial, manter a mente ativa, sempre procurando novos horizontes que a gente colhe lá na frente. A gente chega lá. Augusto, um abraço. Obrigado pelo bate-papo. Imagina, foi um grande prazer. A gente se vê por aí. Um abraço. Com certeza. Tchau, tchau. Esse foi Augusto Piazza, um jovem de um pouco mais de 40 anos que transformou o infortúnio de um acidente de carro numa motivação ainda maior para ver as coisas boas da vida e se superar a cada dia, a cada momento. Servidor público no estado de Santa Catarina, que teve muita história para nos contar e pode ser uma grande fonte de inspiração para você e para todos nós. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Deixe seu comentário no vídeo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço.